E aí, algumas coisas que o pessoal fala sobre isso. Como é que eu faço para ter esse controle? O que é que a gente Justamente. poderia fazer? O governo, ele acompanha o seu faturamento das seguintes maneiras. Com as suas vendas, né? O MEI, ele não tem a obrigatoriedade de emitir nota fiscal para os seus clientes pessoa física, tá? Mas se eu sou MEI e eu estou prestando algum serviço ou vendendo algum produto para outro CNPJ, eu preciso sim emitir uma nota fiscal para esse meu cliente, tá certo? E aí, quando eu declaro essa nota fiscal, eu estou informando ao governo todas as informações. A data do serviço prestado, o valor, a descrição do serviço, para quem eu vendi. Então, todos esses dados são cruzados, tá? E isso entra em uma análise de faturamento aí do governo. Então, cuidado com a emissão de nota fiscal. Ainda falando sobre as notas fiscais, o MEI, ou você é prestador de serviço, ou você vende algum tipo de mercadoria ou produto, né? Que são coisas distintas. Ou é serviço, ou é Comércio e comércio, indústria, né? ou indústria, justamente. Então, o que é que acontece? No caso de você ser prestador de serviço, a nota fiscal você vai conseguir emitir dentro do site da prefeitura. Antes, o MEI ele não precisava estar regular com o IPTU do estabelecimento cadastrado no CNPJ para conseguir fazer essa emissão de nota fiscal. Mas isso mudou, tá? Então, sou MEI, presto serviço, estou precisando emitir uma nota fiscal, consigo emitir dentro do portal da prefeitura, contanto que o meu IPTU do estabelecimento cadastrado no CNPJ esteja regular, Isso é tá importante, certo? isso é uma observação importante a se fazer, porque isso é algo novo, né? A gente tem sentido de algumas experiências recentes, né? O pessoal abre o CNPJ, pode ser um CNPJ antigo, como pode ser um CNPJ novo. Eu precisei me cadastrar, me vincular à prefeitura para poder fazer a emissão da nota. As prefeituras estão pedindo, né, o IPTU do imóvel, que no caso é a inscrição cadastral que a empresa ela vai ter ali na prefeitura. Então, eu só consigo emitir a nota, só consigo realmente ter o meu cadastro liberado pela prefeitura, se de fato eu tiver com esse IPTU cadastrado, a minha empresa realmente tiver IPTU em dias. Fica também aí a dica, porque tem muita gente que não está conseguindo fazer esse cadastro, tá? No outro caso, que seria não sendo prestador de serviço, mas sendo revendendo, né, algum tipo de mercadoria, como é que você pode emitir a nota fiscal para o seu cliente? Você vai precisar de um sistema, tá certo? Emissor de nota fiscal, e você também vai precisar ter um certificado digital do seu CNPJ para conseguir emitir essa nota fiscal para o seu cliente, tá certo? Então, esses são os critérios que o governo utiliza para acompanhar o seu faturamento no quesito vendas, tá? Isso. Outro ponto também são as suas compras. Às vezes o MEI, ele compra de um outro CNPJ, de uma outra pessoa jurídica, e dentro das vendas do CNPJ que ele comprou, vai ser declarado que foi vendido para ele aquele valor, ok? Então, quando o fornecedor, ele demonstrar a sua movimentação para o governo, né? A sua movimentação mensal, vai constar dentro dela a sua compra. Então, é assim que o governo analisa esse seu poder aquisitivo, que lembrando, tem que estar dentro de 80% do valor permitido anualmente, tá certo? Outra coisa também que o pessoal acaba se perdendo é com as maquinetas de cartão, né? Que acontece muito. Eu Isso. tenho uma maquineta de cartão, aí eu utilizo ela no meu comércio e eu passo, né, crédito, débito. Toda empresa que trabalha com esse tipo de serviço, que são as empresas de maquineta de cartão, mensalmente ela vai mandar para o governo a sua movimentação. Tudo aquilo que é passado na sua maquineta é enviado para o governo, tá? Mensalmente, e ele tem esse acompanhamento. Então, são esses três pontos que vocês precisam se atentar, porque são esses três pontos que são supervisionados. E ainda acrescento a questão agora do Pix, né? Muita gente está Verdade. acompanhando, e inclusive a Secretaria da Fazenda, ela já determinou, né, que está fazendo esse acompanhamento, seja no CNPJ, seja no CPF. Muita gente tem dúvida, achando que não tem esse acompanhamento, mas tem sim, e principalmente no CNPJ, as próprias secretarias estaduais já estão fazendo esse acompanhamento.
Então, eu não emito nota, mas lembre-se do limite de onde você está enquadrado, porque tudo isso vai ser acompanhado. Isso mesmo. O outro ponto que a gente vai falar sobre é como saber qual momento eu não me enquadro mais no MEI, né? Porque a Importante. gente começa no MEI geralmente pela sua facilidade, porque é barato, não é tão burocrático, você Isso. não precisa necessariamente de um serviço contábil, a não ser que você queira um acompanhamento melhor, E né, e estratégico, né? Muitas estratégico vezes. para que você consiga crescer. É importante, mas não é obrigatório, né? Você consegue emitir a sua própria guia, você consegue Emitir sua nota. abrir seu MEI de forma gratuita. Então, tem essas facilidades. Só que conforme o seu crescimento vai acontecendo, vai chegar um momento que você não vai mais estar apto a estar dentro do MEI. Em qual momento eu vou saber que já não dá mais para mim esse tipo de tributação? Quando basicamente o seu faturamento for maior do que o permitido, que foi o último ponto que a gente acabou de esclarecer. Isso. Outro ponto também é caso você precise registrar mais de um funcionário, porque esse é o limite do MEI por hora, né? Você só pode registrar um funcionário no seu CNPJ. Então, se você tiver a necessidade de ter mais gente com esse registro, você não tem como ficar no MEI, Isso mesmo. tá certo? Outro ponto também é caso você queira realmente investir no seu CNPJ, você já está ali, já chegou em um lugar massa, já conseguiu se organizar. Estou querendo aí um incentivo de instituições financeiras, de bancos privados. Estou querendo o Pronamp também, que é algo que os empresários precisam muito e gostam muito, porque é uma ajuda do governo para os empreendedores. Que é liberado, Então, inclusive, para o MEI, porém, mas aí tem é um valor bem menor, bem né, menor, liberado. reduzido, né? Então, assim, são as permissões, né, que acontecem para quem tem aí um CNPJ, né, no porte maior, que é o que a gente chama, é o tipo de porte, porque o MEI, ele tem ali as suas possibilidades, né, suas vantagens, né, sua realmente facilidade, porém, para essas questões, principalmente financeiras, de condições financeiras, de Tem você suas conseguir limitações, né? algo melhor, realmente tem suas limitações. E aí, às vezes, você está precisando de um empréstimo com condições melhores, você está precisando de um cartão de crédito, de Com um limites cheque maiores. especial. Então, os bancos, principalmente os privados, eles geralmente têm aí uma disponibilidade maior para atender pessoa jurídica. É lógico que com um valor maior, né? MEI você também consegue. Como a Bárbara acabou de falar, existem aí suas limitações. Então, se você está precisando aí de uma força financeira maior, é interessante sim que você faça esse investimento de ir para um outro tipo de tributação, porque, lógico, o seu faturamento vai aumentar e o banco vai confiar mais que pode lhe conceder aquele dinheiro como forma de investimento e você vai arcar com essa sua dívida, né, que vai servir aí como investimento para o seu negócio. Isso mesmo. Então, quando você estiver passando por algum desses pontos, chegou a sua hora de procurar um outro tipo de tributação. E aí é como a gente já tinha falado anteriormente também, o ideal é que você procure um contador para estudar qual é a melhor opção para o seu caso em específico, tá? Outra dúvida que o pessoal tem, agora passando já para um outro ponto, o que está pagando com a efetivação guia, né? do pagamento do 10 MEI, Que é a né? guiazinha que se paga no valor Isso. mensal, né? Todo mês é o mesmo valor. Diferente de quem tem uma tributação maior, que todo mês é conforme o seu faturamento, né? Se você fatura mais, você paga mais. Se você fatura menos, paga menos. O MEI, ele é um valor fixo mensal, conforme a sua atividade também, né? E o que é que está inserido ali dentro dessa guia? Dentro dessa guia, você vai estar pagando o seu INSS, tá certo? Você vai estar contribuindo aí e vai estar tendo direito a adquirir os benefícios da Previdência, tá certo? Você vai estar também pagando impostos como ICMS e ou ISS. Vai depender aí muito do seu KNAI, qual o tipo de serviço que você presta, tá certo? Esses dois impostos podem ser variados. Você pode pagar ou um ou outro, ou pode pagar os dois unificados aí na sua guia. O ICMS, ele é um imposto estadual, né? E ele é cobrado de comércios, tá certo? Ou indústrias, ou também empresas de transporte, não é isso? O ISS, ele já é um imposto municipal para prestadores de serviço. Por isso que vai ter aí, não existe uma regra fixa,
vai depender muito da sua atividade e do KNAI que você cadastrou no seu CNPJ. Mas, em resumo, você vai estar pagando ICMS, ISS e o seu INSS, tá certo? Que é a sua contribuição com a Previdência. Que justamente é um dos pontos, né, que a gente fala muito aqui. Abrir o microempreendedor individual, né, o que é que eu vou ter de direito, a partir de quando eu vou ter direito. Né, existe toda uma regra também, a gente vai deixar o link aqui, porque muita gente às vezes fica na dúvida, lembrando que a abertura do MEI, ela é gratuita, né, no portal do microempreendedor individual, tá lá, como a Kailane falou, tem as atividades, tem dizendo quais as vantagens, tem dizendo quais são os deveres e obrigações, né, que você tem a cumprir, quais são os direitos que você vai adquirir a partir do momento em que você contribui, certo? Então, você vai contribuir um valor fixo ali para o INSS é baseado no salário mínimo, Isso. né, o que você paga ali na guia, e aí o pessoal pergunta, já que é em cima de um valor de um salário mínimo, é possível contribuir acima desse valor? É justamente isso. Na guia do próprio MEI, o teto, ou seja, o máximo de contribuição, é de um salário mínimo, tá certo? Então, dentro do portal do próprio MEI, você não vai ter a possibilidade de contribuir com um valor maior do que isso. Esse é o seu limite. Mas existe sim a possibilidade de você contribuir de forma avulsa e fazer uma guia complementar, né, onde você vai pagar 2 boletos distintos, tá? Você vai pagar o seu boleto do MEI, que tem o teto, um salário mínimo, e você vai pagar uma guia avulsa complementar, certo? Que é de no mínimo 15% sobre o salário mínimo, e vai unificar aí essas duas contribuições, aumentando o seu valor a receber de benefícios, tá certo? Seja de aposentadoria, salário maternidade, Um e isso aí auxílio vai ser bem doença, né? relativo, precisa ser explicado, né? Cada caso é um caso, mas de forma geral é isso. Quer contribuir com mais do que um salário mínimo no MEI? Dentro do próprio MEI não tem como, mas você tem aí a possibilidade de pagar essa guia avulsa complementar. Complementar, isso É. mesmo. E aí você acaba também ganhando um outro benefício, né? Que é sobre a questão da aposentadoria. Porque esse é o benefício maior que a gente espera quando a gente efetua o pagamento da Previdência, né? De um dia se aposentar e adquirir aí esse benefício. Quando você paga só a sua guia do MEI, você só tem a possibilidade de se aposentar por idade e não por tempo de contribuição, tá certo? Quando você recorre a essa guia complementar, você consegue se aposentar unificando as duas possibilidades, que são tempo de serviço e idade, tá? Então você consegue aí uma facilidade maior também, além de aumentar o valor do seu benefício, porque ao invés de esperar só pelo quesito idade, você também ganha aí o ponto tempo de contribuição. Então isso é Principalmente para bem aqueles que já interessante. tiveram carteira assinada. Isso, porque junta, né? Junta o período, não vai Isso. contar só a partir da sua abertura de e-mail. Então, se torna mais fácil para você conseguir aí esse benefício. E é um ponto que pouca gente sabe, Isso. né? E é bem interessante ser estudado. Então, se você parar para pensar, você vai pagar 5% dentro do MEI e um mínimo de 15% de forma avulsa. Você vai estar contribuindo com 25% sobre o salário, entendeu? Então, vai ser baseado nessa porcentagem que você vai receber aí o seu benefício.